Oi pessoas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem também. Eu sou a Natália aqui do canal Jardim Planta Flores e hoje eu vim trazer para vocês nada mais, nada menos do que adubos orgânicos. Pó de café, ovo triturado e aqui adubo feito da beterraba. Isso mesmo, gente, beterraba. Então, se você tem interesse em saber como que utiliza, como que faz cada um desses adubos, fique aqui neste canal que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá, pessoas. Hoje são essas plantinhas que nós vamos adubar com a famosa casca de ovo. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Os benefícios que trazem a casca de ovo para sua planta e como é que você faz, tá? A casca de ovo é um componente bastante utilizado como adubo porque ele é rico em cálcio, né? O que auxilia bastante no desenvolvimento das nossas verdinhas, das nossas plantinhas, tá? E é uma coisa muito importante que a presença do cálcio, ele contribui bastante para o crescimento, gente, das raízes. Então eu trouxe aqui uma samambaia minha que já foi inclusive feito várias vezes muda dela, só que conforme ela pegou muito vento e vento para samambaia é prejudicial, ela ficou assim bem ruim. Só que agora ela já está até com adubação, com outro tipo de adubação, não necessariamente eu coloquei a casca de ovo e bastante água. Teve uns dias também que eu não estava presente, ela acabou ficando seca por causa do vento e por causa da água, da falta da água, tá? Então ali já tem uns brotinhos bem verdes, mas ela tá bem feinha, tá? E eu trouxe também uma planta que eu fiz teste para todos que já conhecem aqui o canal, sabe que eu sempre venho mostrar o que eu aprendo no meu jardim, né? Então um dos maiores adubos que eu já testei e que deu super certo para a orquídea é a casca de ovo. Então eu trouxe duas orquídeas aqui, inclusive esta daqui é uma phalaenopsis que ela já... acidente! Essa daqui já floriu, inclusive esse cabo aqui teve a floração, só que com o vento ele acabou caindo e quebrou a pontinha ali, ó. E aí eu não cortei e deixei, porque nesses gomos normalmente acabam surgindo cake, né? Então, mas para isso você precisa deixar a planta adubada, tanto que ela até tem fungo. Eu até posso mostrar para vocês também, se vocês tiverem interesse, um fungicida natural para auxiliar aí nas plantinhas de vocês também. Mas isso é para outro vídeo, a gente vai falar de adubação. Então, não existe adubo melhor para essas plantinhas orquídeas como o adubo da casca de ovo, tá? Como que você vai fazer, tá, gente? A casca de ovo, por ela ter um nutriente bem rico no cálcio, vai ajudar bastante a sua planta, tá? Só que para que ela libere esse cálcio, esse nutriente para as suas plantas, você precisa deixar ele assim, ó, dessa forma, ó, em forma de farinha, né? Então o que que você vai fazer? Você vai limpar bem a sua casca de ovo, você vai lavar, vai tirar toda aquela pele de dentro, uma pelezinha branca que ela tem. Isso você já molhando ela na água ali, na pia. Não precisa lavar necessariamente com detergente ou afins, tá? Tira aquela pele branca de dentro e deixa a sua casca de ovo secar. A sua casca de ovo secou por aproximadamente 2 dias. Tem gente que coloca no forno para secar no forno. Eu deixo secar naturalmente, tá, gente? Então, secou naturalmente, a partir do momento que já você tiver uma quantidade um pouco maior de casca de ovo, aí o suficiente para bater no liquidificador, você vai despejar tudo no liquidificador e vai bater, tá? Tem um pouco de dificuldade para bater, porque é um negócio mais seco, né? Então demora um pouquinho, com o auxílio de repente de uma colher ou uma espátula no liquidificador para moer bem essa casca de ovo. Deixa eu tirar essa planta daqui para auxiliar aqui. Então você vai triturar bem, deixa ele bem triturado. Essa casca aqui você pode utilizar, ela vai ter uma validade de mais ou menos uns 2, 3 meses mais ou menos, e você vai utilizar na sua planta, tá? Como é que eu faço? Uma colher de sobremesa, eu acho que isso aqui é de sobremesa.
que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher mais ou menos cheia e vou despejar na minha orquídea. Na orquídea pode ser assim, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até enterrar. Eu vou botar aqui no chão para não molhar aqui. Chão. Vou molhar, vou adubar a outra também. Ficou um ou outro pedacinho grande, não tem problema, mas a maior parte tem que estar assim bem triturado para poder fazer o efeito, tá? Vou chegar e vou colocar aqui também nela. Importante, sempre que você adubar a sua planta, em seguida você tem que molhar, você não pode, ou antes, né? Você não pode fazer a adubação dela com as raízes secas ou adubar e deixar ela seca. Então, adubei e agora vou molhar. Deixa eu molhar aqui atrás também, que aqui foi adubado. Pronto, ela tá adubada. Como é que eu faço na minha samambaia? Vou vir aqui na mesma forma, ó, aqui ela tem até um buraco. Samambaia também posso colocar assim. Se tiver condições, você pode cavar um buraquinho e colocar na terra, tá? Mas não necessariamente... Opa, quase que eu caí aqui, gente. Não necessariamente precisa disso, tá, gente? Na samambaia, por exemplo, não tem como eu cavar porque tá cheio de raiz, a terra tá bem enraizada, então não precisa fazer isso. Vou botar ela aqui no chão para não molhar e adubei, coloquei, vou molhar bem a minha samambaia. Vocês vão ver como ela vai se recuperar bem essa samambaia aqui, gente. Olha, é assim que eu faço a adubação através da casca de ovo, tá? A casca de ovo precisa estar bem triturada, senão ela não vai ter o efeito imediato que é o que a gente quer. Então você não pode simplesmente quebrar a casca e jogar, como eu já vi vários vídeos, né? Não só no YouTube, como no Instagram também. Então ela tem que estar em forma de uma farinha. Tá? Bota a data de validade aí para você não se perder quando você triturar sua casca de ovo, ó, tem que estar assim. Bom, agora nós vamos para a borra de café, gente. Tem pessoas que usam a borra de café junto com outros materiais, né? Eu acho que você já deve ter visto bastante isso, com mistura de casca de banana, com a casca de ovo, faz tudo, processa tudo ali no liquidificador com água e deixa aquilo ali marinar. Eu não utilizo dessa forma, tá? Eu prefiro que a borra de café seja utilizada só ela mesmo, tá? Em pequenas quantidades, é claro. A borra de café, gente, ela é rica em nutrientes após a fermentada. Então, como é que eu utilizo? Eu deixo a minha borra do café, depois que eu passo meu café, claro, né? Deixo a minha borra de café descansar ali por uns 3, 4 dias aproximadamente, antes de utilizar ela aí no meu jardim, tá? A borra de café, usar ela assim, dessa forma, né, ajuda esses micro-organismos no solo a se desenvolver e servir de alimento para as nossas plantinhas. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu utilizo ali, né, no vaso, na minha planta, porque basicamente todas as plantas que eu tenho, elas estão no vaso. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizo e a quantidade que eu utilizo a borra do café. Essa aqui, gente, ela ficou assim, depois de ter passado o café, eu deixei ela por 2 dias. Como eu queria gravar o vídeo para vocês, eu deixei ela só por 2 dias. Mas quanto mais tempo, melhor. Só que cuidem para não ter bichinho, né? Para não atrapalhar essa fermentação de vocês e acabar levando bicho que não é bom para sua planta, tá? Então, vamos lá adubar. Bom, eu tô aqui, gente, com o meu pé de café e é aqui que eu vou colocar um pouquinho da borra de café nele, tá? Então eu vou mostrar para vocês, deixa eu chegar aqui porque tem muita planta aqui. Como é que eu faço? Não só, acredito que muitas pessoas estão me perguntando quais os tipos de planta que eu posso colocar a borra do café. Gente, qualquer planta que você acha que ela tá morrendo, definhando, que precisa renovar as raízes,
auxiliar, pode colocar borra de café, mas em quantidade pequena, tá? Então, deixa eu chegar aqui. O que que eu vou fazer? Como é que eu faço, tá? Diferente ali da nossa casca de ovo. Deixa eu tirar ela daqui para que a gente possa enxergar bem. Ó, eu vou cavar um buraquinho. Diferente da casca de ovo, a borra do café você precisa enterrar. Então, mais ou menos uma quantidade assim, meia colherinha, enterra e cobre de novo. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que daí tem mais... Opa, dá foco. Isso. Mais um pouquinho de borra de café. Coloco... Por que que eu tô enterrando? Por que que tem que enterrar a borra do café, gente? Porque ela pode chamar bichinho, né? Porque ela começa a fermentar, então ela pode chamar bichinho. Fiz, adubei, coloquei e eu venho molhando. Eu já tinha molhado ela para poder abrir os pequenos buracos mais fáceis, né? Para colocar na terra, tá? Então é mais ou menos isso. Se você colocar por cima, corre o risco de ter bicho, então eu procuro não fazer isso, tá? Bora para a próxima adubação. Bom, eu acho que falando da borra do café, da casca de ovo, eu acho que muita gente já conhece, já sabe. Talvez não saiba como funciona, né? Ou não sabia. A partir de hoje já vai saber. Mas e você, já tinha adubado com a beterraba, gente? Ó, aqui eu tenho 1 litro que eu bati, uma beterraba média em 1 litro de água, tá? Ela tá aqui algumas horinhas que você precisa deixar ela fermentar. Como eu tenho bastante plantinha para adubar, eu vou colocar mais 1 litro de água. Então eu vou encher esse litro aqui, tá? Então eu vou encher e já volto para mostrar para vocês e falar sobre os benefícios da beterraba na sua planta. Fica aí que eu já volto. Bom, pessoas, retornei com 2 litros de adubação feito pela beterraba, uma beterraba média, mais ou menos assim. Bati com casca e tudo, piquei ela, triturei no liquidificador com 1 litro de água, deixei esperando por umas 3 horas mais ou menos, 4 horas, já é o suficiente. Misturei mais 1 litro de água e agora a gente vai adubar. Mas antes da gente adubar, vou falar para vocês quais os benefícios de ter este adubo e de você molhar nas suas plantas, tá? Gente, a beterraba ela é rica em potássio, fósforo, cálcio, complexo B, vitamina C e por aí vai, gente. Excelente opção para o florescimento das plantas, né? Plantas que têm florescência, que estão sempre florindo. Essa água de beterraba, essa batida de beterraba é excelente para esse tipo de planta, tá? Mas não só para ela, você pode molhar sua samambaia, por exemplo, né? Entre outras plantas que não tem flor também, não tem problema, tá? Essa mistura, ela é excelente para o desenvolvimento, ó, a malhada ali. O desenvolvimento além das flores, das frutas também. Então nós vamos adubar algumas plantas que precisam de floração e consequentemente dão frutos, tá? Pode deixá-la com casca também, porque a casca tem bastante fibra, então não precisa necessariamente você descascar sua beterraba para você fazer essa adubação. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, gente, é importante que não fique dúvida, pode acontecer de falar alguma coisa aqui e surgir dúvida para vocês. Então não fiquem com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo sempre que possível, tá, gente? E não esquece, se você estiver gostando do vídeo, de curtir e comentar também, porque isso ajuda bastante no engajamento do nosso canal, para que mais pessoas também consigam aprender, testar, fazer e auxiliar aí no jardim de vocês, tá? Lembrando que, como esse é um adubo líquido, gente, é importante que você tenha molhado antes a sua planta para não queimar a raiz, porque a partir do momento que a gente coloca qualquer tipo de adubo na planta com a raiz seca, corre risco de queimar e matar a sua planta, tá? Então, antes de você for adubar ela, você precisa deixá-la bem molhada, tá? Qualquer planta que seja, ok? Então, nós vamos molhar algumas plantas. Fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Sempre tem um gatinho que vem junto para participar do vídeo. Sempre vem.
Essa é a malhada, gente. Ela quase não aparece, normalmente é a estrela ou a loba. Malhada, querida. Bom, a planta já está molhado, o solo dela, a terra dela, isso não vai correr o risco da raiz dela queimar. Isso aqui é um pé de acerola que eu tenho, então nós vamos, para a adubação. Como é um vaso bem grande, é assim que eu adubo. Vamos para uma próxima. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é uma moreia que eu tenho. Aqui é uma rosa na cor vermelha. Olha só como ela tá bonita. Vou jogar um pouquinho na terra. Aqui é uma orquídea. Isso aqui é aquela orquídea bambu. Podemos jogar um pouquinho na orquídea bambu também. Aqui tem outras plantinhas que a gente pode colocar, mas eu vou colocar na érica japonesa, gente, que ela precisa de bastante adubo para florescer. Inclusive tem uma florzinha já a caminho e outras ali também. Outra planta que eu acho bem importante você fazer uma adubação de vez em quando são nas 11 horas. Então, aproveite a sua água de beterraba e adube as suas 11 horas para que ela fique cada vez mais florida. Além das 11 horas, tem uma plantinha que vai muito bem, gente, que são essas miniaturas aqui, gente, ó, são as mini petúnia. Vamos colocar um pouquinho nas mini petúnia. Essa daqui estava quase morrendo, eu trouxe ela para salvar. Só que vocês podem ver que elas estão meio comidinha, porque tinha bastante bichinho. Tem uns bichinhos que vêm aqui e resolvem comer minhas plantinhas. Bom, gente, então era isso que eu queria ter mostrado para vocês, essas 3 formas de adubação orgânica que você pode ter aí na sua residência, né, na sua casa, fazer tão fácil, com produtos tão fáceis, né? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí de uma certa forma, ajudar a cuidar do seu jardim. Você que talvez não consiga encontrar outro tipo de adubo e só consegue fazer adubo orgânico, tá aí essas 3 ideias aí para te ajudar de uma certa forma, tá, gente? Não esquece de deixar aquele like, aquele joinha pra gente, para ajudar o nosso canal no crescimento. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo sempre que for possível, né? Compartilha, porque sempre tem alguém que precisa saber como novas formas de poder adubar a sua planta. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, gente. Às vezes a gente demora um pouquinho para fazer o vídeo, mas é porque a gente testa antes sempre todas as coisas que a gente faz aqui para ver se realmente dá certo também, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Fiquem bem e até o próximo, gente. Tchau, tchau!